Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. E tratando de nação, tratando de regime, tratando de comportamento, tratando como base, nós temos que observar que a nossa democracia está indo embora aos poucos. Provavelmente a maioria das pessoas não vão ter muita diferença, porque a democracia social praticamente se instalou no Brasil. E o que podemos dizer sobre democracia social? É meia anarquia e meia ordem. Né? Quem tem poder, manda. Quem não tem, obedece. Essa frase, esse comportamento, nós, com certeza, nós que eu digo, eu ouvi, ou talvez você que esteja do outro lado, também possa ter ouvido essa frase. Que algumas pessoas podem viajar, outros podem ir a teatro, outros podem ir à Europa, pode fazer, outros podem se divertir, tirar férias, mas cabe aos trabalhadores trabalharem. Nós estamos falando aí já de uma segunda classe. Mas aos pobres cabe esperar o que o governo possa dar. Essa frase saiu justamente do atual presidente da República. Isso é uma frase da democracia socialista, ou democracia social, que não é democracia socialista, mas um passo para ser socialista. Porque nós não estamos imitando nenhum país da Europa que tem um sistema, por exemplo, a França tem um sistema democrático social. Nós temos visto que a anarquia sobre o sindicato na França, até hoje nós estamos vendo o país se desmanchando em greve, quebra-quebra, porque os reajustes são sempre feitos à base da violência. No Brasil e na América Latina tem que ser o socialismo, porque nós temos como referência a resistência de Fidel Castro. Torna-se referência, ou alguns chamam-se América Latina, é o barril das revoluções. E nós estamos vendo alguns países nossos vizinhos aqui, alguns países da América Latina, mergulhado na fome e na miséria, e muitos não estão preocupados com isso. Mas essa preocupação, essa forma de se impor, ou de se impor essa ordem sobre um povo, sobre uma nação, vem através da mentira. E a forma empregada é acusar aos outros aquilo que você é. Parece que isso dá certo. Deu certo na Argentina, deu certo na Venezuela, deu certo em outros países. E quase deu certo no Peru, né? Mas aqui no Brasil, parece que as pessoas gostam. Parece que as pessoas gostam de serem apontados para serem vítimas. Ao instante daquele momento de serem atingidos, de serem o alvo dessas pessoas, tem que haver uma reação. A situação, a situação da verdade, ela nunca vai simplesmente conviver com a mentira. A verdade, ela tem que sucumbir à mentira. Ela tem que esmagar a mentira. Ela tem que destruir a mentira. E não existe a lógica do comportamento do bom vizinho mal, porque não mexe comigo. Um dia ele vai mexer com você. Os erros que aconteceram no Brasil, os erros que ocorreram por via dos dirigentes não terem tomado uma medida séria, justa, em relação aos focos do socialismo, aos focos da divisão da nossa sociedade em pequenas classes, com isso fazendo com que há 50 anos, por exemplo, nós não tínhamos um grupo proletariado tão bem preparado, não tão bem preparado para que viesse participar da formação política social, e nem tão pouco preparado da forma armada para serem usados pelos que os criaram. Em 30, 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos. Isso é uma cria daqueles
que no período em que muitos acreditaram e acredito que foram combatidos, na verdade essas pessoas, eles ficaram no oculto e onde poderiam tratar melhor ou criar as formas para alcançar o poder, se não criar o lucro proletariado. Criar o lucro proletariado, você vê que tem defesa, as pessoas defendem bandidos, defendem o grupo armados. E eu vou na Constituição, porque no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 54, grupos armados que afrontam o Estado de Direito ou o Estado Democrático de Direito é crime hediondo. A base da nossa formação é erradicar a pobreza e a marginalização e criar uma sociedade justa e solidária. Não é criar bandidos como essas pessoas criaram. E como se cria isso? Simplesmente fazendo com que não venham ser empregados os meios para desenvolver. Os meios mais básicos: saneamento básico, educação, saúde, desenvolvimento, emprego. Não há nenhuma preocupação em reduzir impostos. O único que se preocupou com isso foi justamente o presidente Jair Messias Bolsonaro. E mesmo assim, essa condição que muitos se aproveitaram, não tiveram aproveito da forma inteligente. O que ocorre agora são aumentos de impostos. Para cobrir seus gastos, ao invés de fazer cálculos, ao invés de fazer uma reforma, ao invés de derrubar os juros, entrar no acordo com governadores, reduzir taxas, investir em pontos estratégicos, pontos de desenvolvimento, ponto onde as pessoas possam gerar emprego, não. Vai-se o quê? Gira a roda do imposto, expropriando ainda mais empregos, saúde, educação, fazendo com que empresas fechem, pessoas sejam demitidas, o índice de desemprego cresce. Eles vão procurar um lugar mais o quê? Mais em conta. E nesse lugar mais em conta, de uma forma informal, nós encontramos ali pessoas que têm que sobreviver de qualquer jeito. Muitas vezes são recrutados por marginais, por traficantes ou outras formas, que são obrigados a se virarem e parte para o crime, criando assim um lucro, criando assim essas pessoas que mais tarde eles vão precisar. Eles vão precisar dessas pessoas. E vêm as promessas, as mentiras, acusando os outros de coisas que eles fizeram, que eles criaram. Nossos aglomerados estão aí lotados de pessoas. Pessoas que não têm uma formação. Pessoas que não têm nenhuma ação que possa arrancá-los da situação ou do crime que se atomaram. A defesa em relação ao crime é muito maior em relação à defesa do cidadão. Isso é fazer com que possam esses, mais tarde, fazer o domínio. As pessoas não podem, porque o crime, eles recebem a ordem para mandar a pessoa calar. E as pessoas que moram nessas regiões, elas não podem de forma nenhuma comentar nenhum fato que seja contrário àqueles que recebem ordem para calar. Feito essa formação, cria-se as classes, meu caro. As pessoas são obrigadas a votar através da ameaça dessas pessoas. Muitos vão chegar naquele Congresso Nacional, de onde vão impedir leis serem feitas para que possam alcançá-los. É evidente, qualquer um faria isso. Mas como isso aconteceu diante de cada um de nós? Aconteceu porque nós não demos o devido cuidado na prática e nem naquilo que nós colocamos em prática, que é justamente a eleição, que é justamente os deputados, senadores, governadores. E nós estamos assistindo isso, uma vez criado isso, as classes, eles dividem, os candidatos deles têm que ser eleitos. Está feito a situação. Uma vez chegando ao poder, essas pessoas vão tratar inversamente a ideia de direitos humanos
como se essas pessoas tivessem de serem cuidadas por via de um apoio. Lógico que você não vai compreender de fato o que eu estou falando assim, não porque você não seja inteligente, você é. Só que, quando se fala sobre direitos humanos, essa palavra direitos humanos, ela é imbuída de defesa e de uma ação de livre acesso ao cidadão para matar, roubar e destruir. Nós estamos vendo que os índices de assalto a celular, roubo de carro, roubo de carga, tráfico de droga, ele está tão grande, que chega a ser cômico, mas algumas pessoas consultam alguns marginais. Para entrar naquelas áreas é preciso consultar, marcar horário, se a pessoa permite que aquelas pessoas possam entrar nas áreas que nós não podemos permitir, porque a nossa Constituição, o Estado, no artigo 24, que os Estados federados, eles regem sobre sua própria Constituição, desde que essa mesma esteja sobre os olhares da Constituição Federal, também assim as prefeituras. No artigo 50, no próprio artigo 34, a União não pode intervir nos estados, a não ser por integridade dos estados. Mas no artigo 5º nós temos, no artigo inciso 50, o artigo inciso 54, que grupos armados é crime. E por que essas pessoas estão lá? Porque tem alguém defendendo essas pessoas. Por que tem grupos armados, grupos que comandam, grupos que coordenam a política daquele lugar? Porque alguém tem dado-lhe proteção com a palavra direitos humanos. O que é direitos humanos? Direitos humanos são baseados em conquista sobre soberania, sobre propriedade, ação ou uso da propriedade para desenvolvimento de trabalho, os direitos de segurança, direitos de serem protegidos, direito à saúde. Esses são os direitos humanos, direitos daqueles que cumprem regras, que pagam seus impostos, que sustentam. E diante de toda essa questão, nós estamos assistindo esse povo desmaiar com medo, seus corações estão gelados, não se pode mais falar nada. Tudo que se fala tem sempre alguém apontando, se você falar, nós vamos. A turma da lacração estão sempre buscando os meios para poder falar, calar com a sua voz de politicamente correto. E o pior, muitos estão aceitando. Nós tivemos, nesses últimos tempos, não vamos dizer períodos, eu falo período dividido entre 10 e 10 anos. Nesses últimos 30 anos, essa questão da liberdade marxista alcançou a todos. Desde instituições religiosas, que nós temos padres imbuídos em conduzir os seus rebanhos a acreditar no socialismo, nós temos pastores evangélicos que recebem dinheiro e ficam fazendo vista grossa, nós temos as escolas, universidades, nós temos uma série de pessoas que preferem ficar no anonimato do lado de cá. Fique do lado de cá. Mas você não pode passar para cá, você não pode falar. Então as pessoas se calam diante das questões e acham que isso é normal. Só que o pior vai acontecer. E quando você não manifesta a sua fala em relação, em defesa do que de fato você tem que defender, é a sua voz, você tem que defender o seu ponto de vista, o seu direito humano, o seu direito de falar, direito de liberdade, direito de se expressar, direito de ir e vir, direito de trabalhar, direito de sustentar. Essa é a lógica do direito humano. Não é a lógica daquele que o qual investiu contra você e você reagiu. Não é
essas pessoas vítimas, ou essas pessoas têm o direito de serem presas, essas pessoas têm o direito de irem, pagarem pela via de ter agredido o Estado de Direito, de ter agredido, rompido a lei do Estado de Direito, o Estado de Direito, ou do direito humano, em que eu sou o direito humano. Eu sou aquele que tenho que ter o respeito e respeitar ao meu próximo. Essas questões é que inversamente estão sendo desvalorizadas e essas estão imbuídas, como eu vou repetir, imbuídas de questões de defesa, de proteção, de uma liberdade, em que nós estamos vendo que o tráfico, arma, prostituição e todas as outras formas estão crescendo muito, mas muito, enquanto o cidadão em si, ele não tem, porque o cidadão é simplesmente aquele que é o que dizemos, é a plantação, é o solo rico com suas riquezas, para que essas pessoas possam simplesmente expropriar você da melhor maneira possível. Perdeu o vagabundo, perdeu o malandro, estupra, rouba, assalta celular, assalta suas residências, tudo isso com a lógica do politicamente correto de que eles são vítimas de uma sociedade. Eu não sei que sociedade. Eles entraram no crime porque quiseram. Então essas pessoas não podem ser tratadas como humanos, têm que ser tratadas como criminosos. O que faz com que você perda todos os privilégios dos direitos humanos. E isso nós temos que mudar. Para ter um novo Brasil é preciso que a gente amadureça e ponha em prática. E que aqueles que se encontram no poder, que fazem referência menores em relação ao que acontece entre o certo e o errado, essas pessoas têm que ser arrancadas de lá. E não pode, a verdade não pode submeter simplesmente, subjugar a mentira. Não, tem que destruir a mentira e prevalecer a verdade. Enquanto nós tivermos com pensamentos de que todos nós somos iguais e todos nós devemos conviver com o erro, estamos sujeitos a simplesmente a nos contaminar. Porque, olha, a mentira juntou com a verdade é uma mentira. A verdade juntou-se com a mentira, ela vai ser corrompida. Coloca uma fruta podre no meio das boas, vê o que acontece. Vê se as boas deixam ela curada, vê se elas se recuperam. Não, as demais vão ficar podres. Então as pessoas têm que entender isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é dentro do conceito de inteligência. Fora isso, nós estamos sujeitos ao fracasso. E nós estamos aí, às portas de uma situação muito difícil. Temos que ver esse Brasil crescer e temos que mudar. E começa com cada um de nós. Um abraço a todos e até mais.